Por enquanto, vamos deixar isso de lado e apenas tirar uma captura de tela da sua expressão atual. Você acha que esse é apenas o seu humor no momento? Mas não, esse é o seu destino. A maioria de nós vive em uma grande ilusão, e o nome dessa ilusão é hereditariedade. Desde a infância, ouvimos as pessoas dizerem: "Ah, o filho da família Zhang tem saúde frágil por causa de uma fraqueza herdada desde o nascimento. Eu tenho um temperamento ruim. Não há nada que eu possa fazer. É igualzinho ao meu pai." Confortavelmente, culpamos todas as nossas desgraças, seja o excesso de gordura no rosto ou as doenças crônicas cujas causas não podem ser encontradas, pelas duas cadeias espirais de DNA. Nos tratamos como máquinas com configurações de fábrica imutáveis, acreditando que viver até os 99 anos depende inteiramente do humor de Deus naquele momento. Que tipo de peças essa máquina recebeu? Se, infelizmente, recebemos genes de predisposição ou genes de morte precoce, nos sentimos como prisioneiros em liberdade condicional, aguardando ansiosamente o alarme que pode disparar a qualquer momento. Mas e se eu lhe dissesse que o manual de instruções que você tem em mãos pode ser reescrito? E se eu lhe dissesse que esses genes aparentemente frios e imparciais não são seus mestres, mas sim um grupo de oportunistas indecisos? Eles estão ouvindo seus pensamentos a cada segundo e, então, decidem se ajudam a reparar seu corpo ou se atrapalham sua máquina, com base no seu humor. Até mesmo os biólogos mais renomados deram a isso um nome pomposo: epigenética. Parece impressionante, não é? Mas, em essência, é apenas uma frase. Seus genes são fixos e imutáveis. Mas o tipo de música que eles tocam para as pessoas ouvirem depende inteiramente de você. Seja uma melodia alegre que lhe dê vontade de dançar ou uma canção sombria que lhe dê vontade de morrer, tudo depende das mãos que tocam o instrumento. Essas mãos representam seus pensamentos. Vamos mergulhar nesse conceito alucinante. Tudo isso é realmente absurdo. Mas veja as coisas malucas que as pessoas modernas fazem pela saúde. Algumas pessoas engolem vários comprimidos de vitaminas de cores diferentes todas as manhãs, gerenciando seus corpos como fábricas químicas. Algumas pessoas levantam pesos na academia, com o rosto contorcido como se estivessem lutando contra seu inimigo mortal. Algumas pessoas discutem acaloradamente com senhoras idosas em supermercados sobre os chamados vegetais orgânicos. Nos preocupamos imensamente se a comida que comemos contém óleo de esgoto ou resíduos de pesticidas, mas nunca nos importamos com o que colocamos em nossas mentes. Você pode estar comendo mirtilos orgânicos que custam centenas de dólares o quilo, enquanto em sua mente você está torturando mentalmente seu chefe, sua sogra e o motorista que te fechou. Usando a linguagem mais cruel. Você acha que isso é tudo? Que seus xingamentos mentais passam despercebidos? Não. Seu corpo ouve. Cada uma das suas 60 trilhões de células ouve. Quando esse pensamento odioso passa pela sua mente, você sabe o que acontece no seu corpo. É praticamente uma crise bioquímica. Seu hipotálamo,
o centro de comando responsável por manter a ordem, imediatamente dispara o alarme. Atenção! O hospedeiro está em estado de extrema raiva. Seja um tigre o perseguindo ou simplesmente uma antipatia por alguém, prepare-se para a batalha. O cortisol inunda sua corrente sanguínea como uma torrente. Embora um pouco de cortisol seja vital, pode lhe dar força sobre-humana para lutar contra um tigre. Você não está lutando contra um tigre. Você está no metrô, em uma reunião ou jantando. Para onde vai toda essa energia reprimida? Ela só pode se alastrar pelos seus vasos sanguíneos, corroendo as paredes dos vasos, atacando o revestimento do estômago e desativando seu sistema imunológico. Sim, você ouviu direito, desativando. É como se seu país estivesse em guerra. Todos os recursos são desviados para a fabricação de balas. Quem se importa com o lixo na cidade? Se está sendo coletado ou se os esgotos estão entupidos. Seu sistema imunológico é o varredor de ruas. Quando você está constantemente nesse estado de alerta, ansiedade, raiva e ciúme, suas células imunológicas recebem a ordem de parar de funcionar. Aquelas células cancerígenas que são produzidas constantemente. Não se surpreenda. Todo mundo as tem. Veem a polícia em greve e imediatamente saem para festejar. É por isso que pessoas que estão constantemente tramando, reclamando e detestando todo mundo sempre parecem opacas e pálidas, como um trapo que nunca pode ser limpo. Porque seus corpos estão constantemente passando por uma guerra nuclear auto-infligida. Agora olhe no espelho e veja o que você não gosta em si mesmo. Aquelas rugas profundas no sulco nasogeniano são marcas de uma vida inteira rangendo os dentes e reprimindo a raiva. Aquela dor constante na região do fígado é uma cratera deixada por cada explosão de fúria? Os antigos diziam que a aparência reflete o coração, um ditado que descartamos como mera adivinhação. Mas isso não é apenas filosofia. É a forma mais elevada de fisiologia. Eis um caso da vida real particularmente interessante, ou talvez uma parábola, que pode lhe causar arrepios. Existia um escultor cuja habilidade era excepcional. Mas ele não esculpia nada além de demônios e monstros, retratando-os da maneira mais feroz e aterrorizante possível. Para dar vida a esses monstros e criar uma experiência imersiva, todos os dias ele se olhava no espelho e se imaginava como o demônio devorador de homens que estava prestes a esculpir. Ele precisava evocar os sentimentos mais primitivos de sede de sangue, raiva e ganância, fazendo com que seus músculos faciais imitassem essas expressões grotescas. Somente se transformando em um demônio primeiro, suas mãos conseguiam esculpir a essência de um demônio. Ele fez isso por vários anos. Isso é o que chamamos de dedicação, certo? O resultado? Depois de alguns anos, ele percebeu que ninguém mais queria estar perto dele. Crianças choravam ao vê-lo na rua, cachorros latiam para ele. Ele se olhou no espelho e descobriu que suas feições continuavam as mesmas. Não havia sido desfigurado. Mas todo o seu rosto exalava uma aura repulsiva, sinistra e arrepiante. Assim como os demônios que esculpia.
Pior ainda, começou a adoecer, uma doença estranha, com dores por todo o corpo, e ninguém conseguia encontrar a causa. Tinha pesadelos todas as noites e estava à beira de um colapso. Foi a um templo em busca de ajuda de um velho monge. O velho monge o olhou, não lhe deu nenhum remédio e não recitou nenhuma escritura. Simplesmente disse: "Posso curar sua doença, mas primeiro você precisa fazer algo por mim. Vá e esculpa 100 estátuas da Bodhisattva Guanin. Há apenas um requisito. Você deve capturar a essência da compaixão, da alegria e da generosidade." O escultor não tinha escolha. Para salvar sua vida, precisava esculpir. Desta vez, precisava mudar sua abordagem. Para esculpir a compaixão de Guanin, precisava ter compaixão em seu coração. Ele não conseguia mais pensar em matar e incendiar. Precisava pensar em coisas calorosas, tolerantes e belas. Precisava se olhar no espelho e tentar. Alisou a testa franzida, suavizou o olhar feroz e deixou um leve sorriso de compaixão, quase imperceptível, surgir em seus lábios. Esse processo levou vários anos. Durante esse tempo, para compreender a mentalidade de um bodhisattva, teve que se forçar a compreender o perdão e o desapego. Sempre que o mal dentro dele ameaçava emergir, pensava: "Não, os olhos da estátua de Guanin não ficarão certos", e rapidamente reprimia o pensamento maligno, substituindo-o por um benevolente. Quando terminou de esculpir a 100ª estátua de Guanin, algo milagroso aconteceu. As estranhas doenças que o afligiam desapareceram sem tratamento. Ainda mais surpreendente, estranhos começaram a sorrir para ele na rua, e alguns até se aproximaram para pedir informações. Quando se olhou novamente no espelho, descobriu que o demônio horrendo que vira antes havia desaparecido, substituído por um rosto digno e sereno, até mesmo um tanto majestoso. Ele não havia se submetido a uma cirurgia plástica. Havia transformado seu coração. Essa história parece um mito. Mas sob um microscópio, é um experimento científico genuíno. Esse escultor é um microcosmo de cada um de nós. Todos nós nos esculpimos diariamente. Cada pensamento é uma ferramenta de entalhe. Quando você inveja os outros, sua ferramenta de entalhe abre um corte em seus vasos sanguíneos. Quando você se preocupa em perder o emprego amanhã, sua ferramenta está pulverizando herbicida em seus folículos capilares. Quando você assiste ao noticiário e se enche de justa indignação, com vontade de amaldiçoar o mundo inteiro, sua ferramenta de entalhe está freneticamente elevando sua pressão arterial. Sempre pensamos que os pensamentos são ar intangível. Mas, na realidade, os pensamentos são matéria tangível. Seu corpo atual é um produto impresso em 3D de todos os seus pensamentos passados. Se você não gosta do produto final atual, consertar a impressora em si é inútil. Aplicar maquiagem, fazer lifting facial e injeções é apenas pintar uma maçã podre. O que você precisa mudar é o código-fonte. Neste ponto, algumas pessoas podem ficar impacientes.
Eu entendo o que você está dizendo e sei que ficar com raiva não é bom, mas não consigo controlar. Quando essa raiva explode, nem o Rei dos Céus conseguiria me deter. É exatamente sobre essa segunda camada de inversão que quero falar. Muitos de nós temos um grande mal-entendido sobre cultivar uma mentalidade positiva ou manter uma boa saúde. Pensamos que ter uma boa atitude significa suprimir à força as emoções negativas. Repetindo silenciosamente, eu não estou com raiva, para nós mesmos ou gritando, eu sou o melhor, para o espelho como um idiota. Essa não é uma boa atitude. Isso é uma anormalidade psicológica. Isso é autoengano. A raiva que você suprime à força não desaparece. Isso se torna uma bomba oculta, à espreita em seus gânglios linfáticos, escondida em seus nódulos da tiroide. A verdadeira transformação de vida, a verdadeira modificação da expressão gênica, não se trata de se forçar a se tornar um santo, mas de aprender a ser um observador. O que isso significa? Imagine que você está parado na beira da estrada, observando os carros passarem. Esses carros são seus pensamentos. Estou com raiva, me senti injustiçado, estou preocupado. Como as pessoas comuns reagem? As pessoas comuns veem um carro, um pensamento, e imediatamente pulam para dentro, agarram o volante e aceleram junto com o carro, até mesmo pisando no acelerador. Com medo de que sua raiva não seja grande o suficiente. Como os mestres fazem isso? Um verdadeiro mestre fica à beira da estrada, observando o caminhão rugindo, estampado com a palavra raiva. Passar. Ele não pula a bordo. Em vez disso, diz a si mesmo: ah, parece que meu cérebro agora está executando um programa de raiva. Que interessante. Meu coração está acelerado. Minhas palmas estão suando. Ok. Vou apenas observar você em ação. Esse distanciamento momentâneo, essa recusa momentânea em se identificar com o sentimento, é onde o milagre acontece. Como você não alimentou esse pensamento negativo? Não investiu sua crença nele? É como um carro sem combustível. Ele não consegue ir longe antes de parar. Seu corpo não receberá o comando para entrar em guerra, e seus interruptores genéticos não serão acionados aleatoriamente. Isso é o que o budismo chama de consciência. Esvaziar a mente. Precisamos entender este princípio. Você não é seus pensamentos, nem seu corpo. Você é o observador que usa os pensamentos e o corpo. Isso pode soar um pouco abstrato. Mas experimente e você verá como é libertador. Da próxima vez que surgir aquele sentimento de eu não gosto dessa pessoa, não se apresse em ficar com raiva. Pause por 3 segundos. Pergunte a si mesmo: quem está sentindo essa antipatia? É o meu ego? Minha necessidade de controle? Ou minha velha mentalidade de vítima arraigada? Quando você começa a fazer perguntas, essa emoção negativa já está quebrada. É como perceber de repente que você está sonhando dentro de um sonho. O monstro aterrorizante desaparece instantaneamente. Isso é a verdadeira preservação da saúde, a tecnologia de edição genética mais avançada.
Você não precisa gastar dezenas de milhares de dólares comprando telomerase ou fazendo injeções de células-tronco. Essas substâncias estranhas não sobreviverão por muito tempo em seu corpo ansioso. O melhor remédio para a longevidade é aquele momento de mudança de perspectiva. Quando você troca, porque sou tão azarado? Tudo isso serve para me ajudar a crescer. Seu corpo secreta endorfinas, um analgésico natural 100 vezes mais potente que a morfina. Quando você troca, aquele idiota me deixa tão irritado. Ele também é uma pessoa lamentável. Atormentada pela própria ignorância, seus vasos sanguíneos se dilatam. Um vasodilatador mais eficaz que medicamentos para pressão alta. Quando você para de insistir em transformar todos na pessoa que você quer que sejam, quando finalmente aceita que as coisas acontecem como acontecem e deixa para lá, seu sistema imunológico finalmente se retira daquele campo de batalha interminável. Ele pode finalmente reparar silenciosamente seu estômago danificado e limpar os resíduos de seus pulmões. Isso não é melhor do que comer ginseng? Muitas vezes, queremos que leia nosso futuro, querendo saber como serão nossos últimos anos, se nos sentiremos sozinhos na velhice ou se enfrentaremos doenças graves. Mas você não precisa de um vidente. Basta observar seus pensamentos atuais, e a resposta estará toda lá. Se seu coração estiver cheio de cálculos, ressentimento e medo, mesmo que você viva em um quarto estéril de UTI, ainda assim estará vivendo no inferno. Suas células envelhecerão e se deteriorarão rapidamente nesse ambiente de alta pressão. Mas se seu coração estiver cheio de tolerância e gratidão, mesmo que você se alimente com comida simples, estará vivendo no paraíso. Suas células funcionarão com calma e eficiência nessa frequência pacífica, fazendo o que devem fazer. Então, pare de se perguntar se seu destino é bom ou ruim. Você, que está ouvindo estas palavras, que pode apertar o botão de pausa quando a raiva surgir, é o programador do seu próprio destino. Veja como o mundo é fascinante. Cientistas pesquisaram por muito tempo com microscópios, apenas para descobrir que os remédios que salvam vidas já estavam escritos em escrituras antigas cobertas de poeira por milhares de anos. Buda disse que todas as coisas são criadas pela mente. A tradução moderna é que cada oscilação de seus pensamentos está reorganizando sua eletricidade biológica, e suas células estão agradecendo por você romper suas limitações. Você pensa que está apenas vivendo sua vida, mas na verdade está criando. Sua criação é seu rosto, sua saúde, sua vida inteira. Compreender isso é bastante assustador. Porque você não tem mais desculpas para culpar os outros. Mas compreender isso também é bastante empolgante. Porque significa que não importa a sua idade. Não importa qual seja sua condição física atual, contanto que você esteja disposto a começar com esta única respiração, você pode mudar seu modo de vida. Você pode tentar relaxar a testa? Sim. Agora mesmo. Você pode tentar relaxar esses dentes cerrados. Você pode tentar dizer para a pessoa que te irrita profundamente:
Tudo bem, você também passou por momentos difíceis. Saia da minha cabeça, não vou mais te aturar. Você sabia que, ao tomar essa decisão, milhões de células no seu corpo comemoram? Elas dizem: ótimo, o chefe finalmente caiu em si. Não precisamos mais cometer suicídio com ele. Não é esse o melhor destino? Não é o que chamam de karma instantâneo? Mas é o bom. Então, finalmente, quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode te manter acordado esta noite? Neste exato momento, o pensamento que está passando pela sua cabeça está alimentando seu corpo com veneno ou com açúcar? Não me responda. Seu corpo já está te dando a resposta.